Bora concluir então a leitura do livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler o último capítulo desse livro, que é o capítulo 50, e já vamos começar imediatamente, ainda neste áudio, a leitura do livro Êxodo. Vamos ler os capítulos 1 e 2 de Êxodo, ok? Lembrando que eu estou lendo na versão NVI. Gênesis capítulo 50. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Levaram 40 dias completos, pois este era o tempo para o embalsamamento. Os egípcios choraram a sua morte durante 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: "Se posso contar com o favor de vocês, falem com o faraó por mim. Digam-lhe que o meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar o meu pai. Logo depois voltarei." O faraó respondeu: "Vá e faça o sepultamento do seu pai como este o fez jurar." Então, José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. Além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa do seu pai. Somente as crianças, as suas ovelhas e os seus bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, do outro lado do Jordão, lamentaram em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: "Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene." Por essa razão, aquele lugar do outro lado do Jordão foi chamado Abel-Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes tinha ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, campo este que Abraão tinha comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar o seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com os demais que o tinham acompanhado. A bondade de José. Vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: "Se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos." Então, mandaram um recado a José, dizendo: "Antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos do Deus do teu pai." Quando ouviu o que lhe falaram, José chorou. Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: "Aqui estamos, somos os teus escravos." José, porém, lhes disse: "Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças." Assim, José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. A morte de José. José permaneceu no Egito com toda a família do seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Então, José disse aos seus irmãos: "Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó.
José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Depois de embalsamado, foi colocado em um sarcófago no Egito. Assim, nós encerramos então o livro de Gênesis e vamos começar agora o livro de Êxodo, no capítulo 1. A opressão no Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá; Issacar, Zebulon e Benjamim; Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Ele disse ao seu povo: Vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte que nós. Venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem e, no caso de guerra, se aliem aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam da terra. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para oprimi-los com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades de armazenamento Pitom e Ramessés. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar a argamassa para o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todo esse trabalho forçado, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras das hebreias, que se chamavam Sifrá e Puá: Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? As parteiras responderam ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se multiplicava, tornando-se muito numeroso. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: Lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Capítulo 2. O nascimento de Moisés. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então, ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Sim, vá chamá-la, respondeu.
A moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Moisés foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então, perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza o que fiz já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu do faraó e foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Alguns pastores se aproximaram e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a Reuel, o seu pai, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos salvou dos pastores. Além disso, tirou toda a água necessária para nós e deu de beber ao rebanho. O pai delas perguntou: onde ele está? Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher a sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, pois disse: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão, e o seu grito de socorro subiu até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. E assim, minha gente, nós encerramos então mais este áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Te espero aqui no nosso próximo áudio. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!